pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre um livro. Esse livro chama O Alienista. Esse livro é de Machado de Assis e ele é um livro bem fininho, é um clássico da literatura brasileira. Eu fui apresentada esse livro nos meus primeiros anos, eu acredito no segundo ano da minha faculdade. Foi um professor meu que me indicou e ele disse que todos os alunos de psicologia deveriam ler esse livro. Mas eu estendo aí, eu acho que todo mundo que tiver condições, lê esse livro, que é um livro muito interessante. É um livro fácil de entender, mas que inclusive tem ele PDF. Eu comprei num sebo. O preço ainda tá aqui, R$5, baratinho. Isso mostra que todos podemos ter acesso à leitura, caso desejo, sintam vontade para isso, mas que não é nada inacessível, né? Vocês viram o valor que eu comprei, foi bem baratinho. Então, esse livro ele trata de um médico. Esse médico, ele estudou fora e ele voltou para uma cidade, a cidade que ele morava quando era criança, chamada Itaquaí. E o médico que é o alienista no caso, né, chama Simão Bacamarte. E a história ela é interessante porque ela lança um olhar sobre a questão dos julgamentos, né, da padronização dos julgamentos, do preconceito, essas coisas. Mas aí em forma de humor. É um livro que tem um certo humor e é muito interessante. Então, esse médico voltou para o país dele, para a cidade dele, de quando ele era criança, né, quando ele era jovem, e voltou para trabalhar com o que ele tinha estudado, né, que era para trabalhar a questão da saúde, saúde mental, cuidar dos loucos, como era o termo que eles usavam na literatura, né, era um termo usado na ocasião. Então, ele diz que queria montar então um asilo para cuidar dessas pessoas, as pessoas que eram perturbadas, né? E que tinha esse desejo de cuidar dessas pessoas. Então ele começou a organizar então um espaço e ele abriu um asilo que chamava Casa Verde. E aí nessa Casa Verde começou a vir pessoas de tudo que é lugar. Então aqui fala: de todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam loucos à Casa Verde. Eram loucos furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Então a Casa Verde começou a fazer sucesso, digamos assim, vinha gente de tudo que é lugar, enfim. E ficou tão lotado que começou a ampliar e ele anexou outros espaços à Casa Verde. Ficou um espaço monumental e ficou tão famoso porque começou a superlotar o espaço. Todo mundo ficava sabendo de que cada dia mais gente entrava lá, né? Era internado. E aí o alienista, que é o Simão Bacamarte, começou a internar cada vez mais pessoas. Então ele não podia ver alguém na rua que ele observava algum comportamento, de repente a pessoa falava alguma coisa, ele tinha algumas, dava uns estalos nele, ele ia lá e internava a pessoa. Então, assim, todo mundo na cidade começava a ficar com medo de passar por perto, de falar com ele, por medo de ser internado. Então, aí começou a ocorrer os comentários na cidade de que cada dia alguém diferente, conhecido da cidade, foi internado pelo Simão Bacamarte. Então, uma hora era o vigário, outra hora era o padeiro, outra hora eu ouvia falar que era o boticário. Então, toda hora era alguém que segundo o alienista, né, o Simão Bacamarte, merecia ser internado porque apresentou algum comportamento, falou alguma coisa diferente, gesticulou de uma forma, e aí na concepção de loucura dele, ele ia lá e achava que a pessoa estava com algum problema, né, com algum transtorno, e internava a pessoa lá na Casa Verde. Então a cidade inteira ficou empolvorosa com essa loucura, né, do alienista.
e começou a fugir dele, né? Todo mundo ficava, né, todo dia, quem que será o novo internado? Quem será o internado de hoje? E aí, por aí, fluiu então a história. Ela tem, do ponto de vista, né, da visão crítica que nós fazemos dessa história, e aí vamos trazer a nossa realidade, de que em algum momento isso de fato acontecia, né? Tem muitos relatos aí históricos, tem um fato que eu vou trazer para vocês, que é sobre uma luta antimanicomial, né? Como é que internavam as pessoas em manicômios e aí deixavam elas lá para morrer muitas vezes. E essas pessoas não necessariamente eram pessoas que tinham doenças mentais, né? Às vezes eram homossexuais, às vezes eram mulheres que eram prostitutas, ou mulheres que queriam o divórcio, os maridos não aceitavam e lá internavam as mulheres no hospício. Então, aí a luta antimanicomial, ela serviu para isso, para tirar, acabar com esses tipos de absurdos que aconteciam. Então, essa literatura, ela é interessante porque ela traz essa visão crítica no sentido de, mesmo com um certo humor, no sentido de dizer assim, de perceber o que o Simão fazia, né? Que é um conto, mas né, a literatura, mas acontecia isso de fato na história, e como eu falei, em algum momento eu vou trazer para vocês, acontecia isso realmente. Então, assim, a pessoa não se enquadrava num padrão que a sociedade colocava como sendo o padrão ideal, o padrão perfeito, então ela merecia ser excluída da sociedade, trancada lá, no caso aqui, na Casa Verde, né? Mas isso acontecia. Infelizmente, até hoje, não se interna mais como, né, como antes, jogava em hospícios, em manicômios, mas ainda se exclui muitas pessoas que têm comportamentos ou que são diferentes, né, e não necessariamente essas pessoas têm algum transtorno mental, né, para merecerem ser excluídas. Então, isso acontecia, infelizmente, né. Então, mas essa história aqui, ela traz essa questão, né, mas do ponto de vista e tem essa leveza do humor e é muito e tem essa sagacidade assim do Machado de Assis, que é brilhante. E ao final do livro, né, da história, o Simão Bacamarte, ele começa a perceber assim que ele, como assim eu sou perfeito, né? E eu não tenho defeitos. E aí ele começou a observar e ele fez uma assembleia e pediu para que todo mundo, né, observasse se ele tinha algum defeito. E aí todo mundo dizia que ele não tinha defeito nenhum, que ele era perfeito, que ele era, né? Aí ele, né, chegou à conclusão, mas como assim? Não existe ninguém não ter defeitos, né? E aí ele chegou à conclusão de que ele próprio ia se internar na Casa Verde, ou seja, que ele também, mas que ele era o louco, digamos assim, entendeu? Então, assim, que ele, por julgar as pessoas e que todos nós tínhamos defeito, e que ele julgava as pessoas de forma errada, tal, ele que merecia então ser o internado e não aquelas pessoas. Então, a conclusão que ele chegou é que realmente ele deveria se internar para que ele próprio se estudasse, né? Como ele diz aqui, ó. A questão é científica, dizia ele. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúne em mim mesmo a teoria e a prática. Então, era basicamente isso, de que ele fazia os julgamentos, né? Ele julgava, ele internava, e a conclusão é que ele que tinha ele que reunia aí os atributos para estar dentro da Casa Verde. Então, esse texto, esse livro aí, ele lança esse olhar, né? Sobre essa questão dos julgamentos, do se enquadrar em padrões aí que muitas vezes inalcançáveis e que a sociedade impõe, que na verdade são padrões que uma cultura muitas vezes exige, mas que não é saudável socialmente, porque o saudável é a gente lidar com as diferenças, é ter comportamentos diversos e não um comportamento padronizado e dito como padrão adequado de ser e de estar no mundo. Então é isso, pessoal. Eu trouxe esse texto, esse livro hoje como indicação de uma leitura, e
também lançando mão aí sobre essa questão crítica aí da padronização aí de comportamentos e de exclusão também, né? Tem esse olhar aí para a exclusão social, tá bom? Então aguardo vocês para as nossas reflexões nos nossos grupos do WhatsApp durante a semana. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.